Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um treinamento exclusivo do portal Codeflix. E se você não é assinante do Codeflix, está assistindo este treinamento, sinta-se privilegiado. Esse aqui é a primeira aula de uma nova série que nós vamos estrear no Codeflix esta semana. Eu fiz questão de compartilhar a primeira aula desta nova série com toda a comunidade Delphi, com toda a comunidade de desenvolvedores Delphi. Então, se você não é assinante e está aqui vendo, é por este motivo, tá? E para todos os assinantes do Codeflix, sejam bem-vindos a mais uma série que nós vamos iniciar, e essa série é mais do que especial. Ano passado, no final do ano passado, nós publicamos o calendário de publicações, o calendário de séries que seriam gravadas. Só que aí um dos alunos nos deu uma sugestão de fazer uma enquete para ouvir o que os assinantes do Codeflix gostariam de ter como conteúdo. E o resultado disso foi a série que eu estou lançando hoje, chamada Mestres Jedi da Programação com Delphi. Você vai entender daqui a pouquinho o porquê disso. E sabe o que é o mais curioso, gente? Que é o mais curioso? 48% das pessoas que responderam à pesquisa ainda mantêm softwares em produção com versão anterior ao Delphi 2010, ou seja, as pessoas ainda estão programando no Delphi 7. Muita gente ainda não rompeu aquela zona de conforto, muita gente ainda não avançou nas novas features do Delphi, seja por comodidade, seja por facilidade. Convenhamos, né? A versão 7 do Delphi é até hoje uma das mais elogiadas, uma das mais estáveis. Porém, galera, muita coisa nova surgiu de lá até agora. E o objetivo desta série que nós estamos lançando é justamente tornar você um mestre da programação, tornar você um mestre Jedi da programação em Delphi, mas focando principalmente nesta novidade. Então, é também uma grande oportunidade de você se atualizar, beleza? Bem, eu tenho aqui e outra, ao longo dessa semana eu pedi às pessoas para deixarem comentários aqui embaixo desse vídeo. Então, detalhe, eu vou até te pedir um favor. Você que está assistindo esse vídeo aqui agora, aqui embaixo tem uma seção de comentários do Facebook. Eu quero que você diga aqui qual é a sua versão de produção do Delphi. Você pode até ter o Delphi Rio instalado na tua máquina, mas aquele software mesmo que você dá manutenção na sua empresa, na empresa onde você trabalha, na empresa que você é dono, enfim, qual é a grande versão? Duas coisas eu quero que você responda para mim. Qual é a versão do Delphi atual, dos seus projetos atuais, aqueles que estão em produção, e na sua opinião, qual é a melhor versão do Delphi que você usou até hoje? Coloca aqui embaixo, e também você pode já colocar as suas dúvidas sobre generics, tanto as dúvidas que você já postou ao longo da semana que eu pedi a galera, quanto também dúvidas que forem surgindo durante a aula, porque eu pessoalmente vou responder todas as dúvidas, ok? Hoje, a aula de hoje especificamente, a gente vai falar sobre generics, que é o assunto da primeira temporada desta série. Esta série tem 10 temporadas, com 5 episódios, cada uma dessas séries, cada uma dessas temporadas, e a primeira temporada fala justamente sobre a Unity System.Collections. Nela nós temos ali principalmente as classes de generics, as classes de coleção que usam também todas as classes de coleção do Delphi, desde que o Generics foi implementado. Também tem uma versão tipada, e você vai entender o que é isso quando eu começar a explicar e fazer um overview aí sobre generics. Muita gente ainda não entende até hoje o que é generics. Mas, Morão, me explica um pouco melhor. Eu sou assinante do Codeflix, ou eu não sou assinante, mas estou interessado. Me explica aí o que é essa nova série Mestre Jedi em Delphi. A gente tem um calendário imenso, gigantesco, de muito conteúdo que a gente vai publicar, e conteúdo extra Delphi. Essa semana, por exemplo, nós publicamos um conteúdo de outro especialista. Essa que é a grande sacada do Codeflix. Não são conteúdos somente meus, são conteúdos meus e de grandes especialistas da área, e nós publicamos um conteúdo do Mário Guedes, que também é um embarcadeiro MVP, de programação, linguagem Python para programadores Delphi. Olha que legal. Além disso, nós temos lá treinamentos, eu estava até com ele aberto aqui, né? Nós temos aqui treinamentos sobre venda de software, nós temos treinamentos sobre meta, desenvolvimento pessoal, ou seja, não somente a parte técnica, de Delphi, mas aquilo que gira em torno do dia a dia de qualquer ser humano, né? E principalmente da galera que faz software. Não basta fazer software, também tem que vender. Então aqui tem quarta revolução industrial, Big Data, padrão de projeto, hospedagem na nuvem, serviço, Amazon, enfim, é um verdadeiro
verdadeiro arsenal para manter você em constante atualização, com conteúdos sendo publicados toda semana. Chega de papo, vai deixando a sua dúvida aqui enquanto eu for explicando, enquanto eu for dando o treinamento, enquanto eu for falando aqui das classes, etc. Você pode deixar aqui no comentário as suas dúvidas, que eu pessoalmente vou responder cada uma delas. E você precisa ficar comigo até o final. Eu quero que você fique até o final, porque se você ainda não é membro do Codeflix, você não vai ter desculpa para não se tornar membro do Codeflix nesse mês. O que eu vou fazer no final desta aula aqui, a oportunidade que eu vou abrir, é algo sem precedente. Você vai achar que é loucura, você vai achar que é maluquice da minha parte, mas não é. É a pura realidade. E você não vai ter desculpa hoje para se tornar membro do Codeflix. E eu quero que você fique comigo até o final para entender o que eu vou dizer, beleza? Então, vamos lá, vamos ao Delphi, vamos então à nossa aula. Bem, Generics não é uma coisa nova no Delphi. Generics foi introduzido no Delphi 2009, ok? Se eu não me engano, Generics foi introduzido no Delphi 2007 para .NET e no Delphi 2009 ele foi introduzido para o Win32, beleza? Então, desde o Delphi 2009 nós temos o recurso do Generics. Só que para que você possa entender Generics e para que Generics faça sentido para você, a gente precisa dar um passo atrás e entender o que é o Delphi, como funciona a linguagem Delphi assim lá na sua infraestrutura, ok? E é isso que eu quero explicar para você agora, só relembrando um conceito básico para que você possa entender de fato e de verdade onde o Generics se encaixa nisso. Vamos abrir aqui uma nova aplicação para que você possa entender que diabos eu estou falando. Vou abrir uma aplicação VCL, beleza? Normal. E nessa aplicação VCL eu vou adicionar um botão no nosso formulário. E nesse botão, no clique desse botão, eu vou adicionar uma variável s do tipo string, ok? Feito isso, eu vou atribuir um valor para essa variável. Por exemplo, né? Netflix do programador full stack. Bem, se eu fosse perguntar do ponto de vista de tipo de linguagem, o Delphi é uma linguagem fortemente tipada ou fracamente tipada? Responde aqui no comentário, você que está comigo acompanhando aqui a aula. O Delphi é fortemente tipado ou fracamente tipado? Outra pergunta que eu quero que você faça e responda aqui embaixo nos comentários para mim. A tipagem dele é estática ou é uma tipagem dinâmica? Beleza? E a terceira pergunta que eu quero que você responda se você sabe mesmo o que é o Delphi. O Delphi ele é uma linguagem, essa é fácil, compilada ou é uma linguagem interpretada? Eu quero que você responda essas três perguntas para mim aqui no comentário. Se é fracamente ou fortemente tipada, se a tipagem é dinâmica ou estática e se o Delphi é compilado ou interpretado, beleza? Bom, vamos lá. Respondendo as questões, né? Acertou quem respondeu que o Delphi é fortemente tipado. O que diabos é uma linguagem fortemente tipada? Linguagem fortemente tipada é aquela que quando você declara uma variável, né, ou um objeto, por exemplo, você é obrigado a informar o tipo no momento da declaração. Então aqui, quando eu declarei uma variável do tipo string, eu estou dizendo que essa variável, ela nasce string, ela vive string e ela vai morrer string. Eu não consigo alterar o tipo desta variável. Eu consigo alterar o conteúdo, eu consigo converter o conteúdo desta variável. Eu consigo, por exemplo, fazer uma tentativa de transformar o que é string num inteiro e vice-versa para associar a uma outra variável. Mas o tipo da variável em si, não. Isso significa que quando o compilador, no caso do Delphi, já respondendo a terceira pergunta, ele é uma linguagem compilada, ou seja, ele gera um produto final de compilação que não pode ser alterado durante a execução, ok? Linguagens interpretadas, o fluxo pode ser alterado, aliás, o código pode ser alterado enquanto ela está sendo executada, porque não há uma compilação, ok? Há um pré-processamento, no caso do PHP, por exemplo, mas não há uma compilação. Assim, o JavaScript, por exemplo, ele não é compilado. Então você consegue alterar enquanto aquilo está sendo executado. Numa linguagem compilada, não. Depois que você gera o produto final, aquele binário, aquilo não pode ser alterado. Aí a gente poderia entrar aqui no assunto de Virtual Method Table, Dynamic Method Table, que são recursos que o Delphi tem para implementar polimorfismo, já que ele é compilado e fortemente tipado. Mas enfim, não é assunto para a aula de hoje. Mas vamos entender isso. Nasce fortemente tipado, uma variável que nasce string,
vive string, morre string. Um objeto que nasce do tipo tClient, vive como cliente e morre como cliente. Você não consegue alterar este tipo, consegue converter o conteúdo, mas não alterar o tipo, beleza? Uma outra coisa, eu disse, é tipagem estática ou tipagem dinâmica. Isso tem a ver com ser fortemente tipado ou fracamente tipado. Numa tipagem dinâmica, você, numa linguagem fracamente tipada e com tipagem dinâmica, além de não precisar declarar o tipo quando você declara a variável, você pode mudar aquele tipo a todo momento, porque a tipagem é dinâmica. Vou dar um exemplo. No PHP, se eu fosse declarar uma variável no PHP, seria, por exemplo, $S. É assim que eu defino. Quando eu defino, por exemplo, S do tipo string, você sabe claramente que é uma string. No PHP, quando você declara uma variável S, por exemplo, $S, você não diz o tipo dela, você simplesmente declara. O tipo é definido pelo conteúdo que você coloca nela. Então, no PHP, se você fizesse assim, $S recebe Rodrigo, essa variável S, neste momento, o tipo dela é string. E se você fizesse na linha de baixo, $S recebe 1, neste momento, o tipo é inteiro. Então, o que define o tipo numa linguagem dinâmica, de tipagem dinâmica, é o conteúdo contido naquele endereço de memória. Seja uma variável, seja um ponteiro para um objeto. Beleza? Então, o Delphi ele é fortemente tipado. O Delphi ele é com tipagem estática, então definiu, vai morrer assim. E o Delphi é compilado. Bacana, legal isso. Qual é o problema que isso trazia pra gente, né? A gente era obrigado ou a ficar fazendo excesso de typecasting. O que é o typecasting? É justamente aquela conversão de tipo em tempo de execução. Isso é um trabalho muito custoso para o compilador. Isso deixa o processamento lento. Não é uma boa prática ficar fazendo essas conversões a todo momento. Então, lá nos idos do início do ano 2000, meados do ano 2000, 2005, 2006, 2007, era um parto trabalhar com projetos orientados a objeto. Eu vou dar, na prática, mostrar para vocês um problema que a gente tinha antes de trabalharmos com, antes de termos a opção de trabalhar com generics, beleza? Vamos fazer assim, ó. Deixa eu salvar aqui esse projeto. Eu vou salvar em qualquer lugar, não vou dar nome, ok? Não é o objetivo aqui. Eu vou adicionar uma nova unit, tá? Nesse projeto. Também vou salvar essa unit com qualquer nome, não é o objetivo aqui, tá? E aqui eu vou criar simplesmente uma classe do tipo tClient, beleza? E essa classe tClient, ela tem nome, e essa classe tClient, ela tem telefone. Quando a gente trabalhava com orientação a objeto, a gente tinha esse objeto para representar o meu mundo real, mapear um cliente do mundo real. Tinha situações onde a regra de negócio era a seguinte: putz, cara, ó, eu preciso implementar nesse cliente não um telefone apenas, porque um cliente ele pode ter mais de um telefone. Eu gostaria de ter uma lista de telefones. Então, o que a gente fazia? A opção que a gente tinha para trabalhar, e tem até hoje, é não definir, por exemplo, o telefone do cliente como string. A gente poderia definir o telefone do cliente como um tlist. E aqui em cima, a gente poderia criar uma classe e colocar aqui, por exemplo, DDD e o número. Colocar o uses. Eu acho que é system.classes, acertei. Então vamos implementar aqui o nosso telefone e o nosso cliente, beleza? Então, neste momento agora, repare, o que eu tenho? Eu continuo tendo um cliente, porém agora eu tenho uma propriedade telefone do tipo tlist. Poxa, beleza, agora eu posso colocar quantos objetos telefone eu quiser ali dentro. De fato, isso é verdade. Mas olha o problema que a gente tem. Vamos imaginar que no clique desse botão eu quisesse criar um cliente e colocar telefone dentro desse cliente. Primeira coisa, eu vou dar uses na minha unit. Vou criar aqui uma variável do tipo tClient. Vamos criar o nosso cliente. Vamos dar um nome para esse cliente. Opa, meu teclado está desconfigurado. E agora a gente vai adicionar alguns telefones, beleza? Olha que legal. Telefone.add e ele pede um ponteiro para um objeto. Logo, vamos aqui criar uma variável t do tipo telefone e a gente vai fazer assim, ó. Telefone recebe tTelefone.create
telefone.ddd recebe, 99, telefone.número 9999, beleza? E aqui eu vou adicionar o meu telefone. Pronto, prontinho. Código simples, sem muita dificuldade, cria o cliente, bota o nome, cria um telefone, e aí eu poderia repetir isso aqui tantas vezes quantas forem necessárias. Agora eu tenho uma lista de telefone, beleza? Isso aqui tinha que ser até no plural, né? Vamos usar o recurso de refactor aqui do Delphi para renomear essa propriedade. Ctrl Shift E, telefone vira telefones. Prontinho. Esse é um recurso maravilhoso, porque ó, eu posso compilar sem erro, ele já muda em todos os lugares onde eu fiz referência a isso. Agora sim, eu tenho uma coleção de telefones. Isso antes do generics. Aí surgiu um problema. Poxa, mas ao mesmo tempo que eu posso colocar telefone dentro dessa lista, eu posso pegar aqui, ó, telefones.add e colocar aqui dentro o botão 1. Ele vai aceitar? Claro que vai aceitar. Botão 1 é um objeto. Aí eu pego aqui telefones, mando adicionar e coloco selfie, jogo o formulário lá dentro. Ele vai dar erro de compilação? Claro que não, ele não vai dar erro de compilação. Por quê? Porque tanto o telefone, quanto o botão, quanto o meu formulário são objetos e o TList aceita o quê? Objetos. Como é que antes do generics a gente resolvia isso? A gente criava um parser. Como assim criava um parser? A gente criava o telefone, ok? E aqui a gente criava o telefone list, que herda de TList. E agora, esse telefone list, ele tem uma property add. Vou botar aqui add telefone, tá? Do tipo, aliás, vamos botar em português, adicionar telefone do tipo telefone. Beleza? Tranquilo até aí? Mas moral, property não, perdão. Procedure, tá? Tranquilo até aí? Adicionei uma procedure adicionar. Esta procedure adicionar pede um parâmetro do tipo telefone. Isso resolvia em partes o problema, porque se eu vier aqui, ó, implementar, basta eu pegar self, que é telefone list, ponto, add, e eu passo o telefone passado como parâmetro. Já que eu estou herdando de telefone, eu estou herdando de TList, eu tenho internamente uma lista para adicionar o telefone. Isso resolvi em parte, mas ainda continua com um problema. Por quê? Porque como eu herdo, o método add era público. Então qual foi a sacada que a gente tinha naquela época? Putz, vamos fazer um passe e a gente faz o seguinte então. A gente vai fazer, vamos usar tipo a técnica de surfacing do Delphi. Por que a gente não torna essa lista privativa e publica só aquilo que a gente quer? Beleza, acho que isso faz mais sentido. Então, na prática, como é que ficava a solução propriamente dita? Deixa eu tirar isso aqui daqui. A solução ficava assim, ó. Telefone list herda de object, normal. De forma privativa, eu tenho um flist do tipo tlist, beleza? Então isso é private, ninguém tem acesso a isso, ok? E aí eu tenho procedure adicionar telefone, eu tenho procedure remover telefone, tá? Eu tenho procedure contar telefone. Óbvio que aqui eu não vou implementar todas elas, tá? Function nesse caso. Beleza. Enfim, eu fazia um passe. Eu publicava todos os métodos que eu tinha em TList, que eram métodos, vamos dizer assim, focados em TObject, e transformava esses métodos em métodos focados em telefone. Até aí, nenhuma novidade. Vai funcionar da mesmíssima forma. Eu vou implementar só o método add aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Obviamente que aqui eu vou ter que declarar um construtor e um destrutor. Beleza? Então, vamos começar pelo create. Ao construir uma lista de telefone, eu implemento a lista interna. Ao destruir uma lista de telefone, eu destruo a lista interna. Quando alguém chamar o método adicionar telefone, eu pego a minha lista interna, que está privada, que ninguém acessa, e jogo
o telefone passado como parâmetro lá. Então agora eu garanto que somente telefone pode ser adicionado na lista. Não mais um botão, não mais um formulário, somente telefone. Mas olha o trabalho que eu tive. Eu tive que fazer parse, tornar privada a lista e criar um... Se eu posso contar num T-list, eu tenho que poder contar num T-telefone list. Se eu posso adicionar no T-list, eu tenho que adicionar num T-telefone list. Se eu posso remover num T-list, então eu tenho que pegar todos esses métodos para navegar na lista, adicionar, remover, contar e acessar um item, por exemplo, faltou esse método, né, o property items para acessar um item. Tudo isso eu tenho que publicar parametrizando para telefone para que isso possa funcionar. Ó, remover telefone, seria muito simples também trabalhar, flist, ponto, remove, teria que pedir o parâmetro aqui, né, então vamos colocar o parâmetro aqui também, pronto, então remover telefone, pega o telefone passado como parâmetro e remove, contar telefone, result recebe, flist, não sei vocês, mas eu gosto muito de fazer isso, count, então, poxa, o pessoal pode falar assim, caramba, Mourão, mas por que não usar T-list? Acabei de falar para você por que não usar T-list. Porque quando você usa o T-list, você pode colocar botão, pode colocar qualquer coisa lá dentro. Criando um T-telefone list, você tem um trabalho a mais, mas você garante que só telefone vai ser colocado ali dentro. Vamos compilar? Vai dar um erro, óbvio, né? Porque aqui, aliás, deixa eu vir aqui e trocar. Agora, o meu telefones não é mais do tipo T-list, é do tipo T-telefone list. Então aqui, ó, ele é do tipo T-telefone list, aqui é do tipo T-telefone list, aqui é do tipo T-telefone list, aqui é do tipo T-telefone list, e agora eu tenho o quê? Um erro. Por quê? Porque agora, olha, a minha variável não tem mais o método add. Agora é adicionar telefone. Olha o parâmetro do tipo telefone, maravilha. Vamos colocar aqui então o método adicionar em botão e vamos colocar o método adicionar no selfie. Vamos ver se vai compilar? Não, não compila. Por que que não compila? Agora eu só aceito telefone. Não aceito mais botão. Ótimo, problema resolvido. Ok, mas olha a trabalheira. E se eu tivesse uma lista de endereço? Vou fazer todo o processo, né? Tem endereço list, com o método de adicionar, remover, contar, indexar o endereço. E se eu tivesse lista de e-mail? Tem e-mail list para isso. E se eu tivesse... Ok, se você tivesse tantas listas, você teria que ter quantas classes para fazer parse. Isso era contraproducente. Tudo isso porque eu não podia definir o tipo em tempo de execução. Por que que eu não posso definir o tipo em tempo de execução? Porque o Delphi ele é o quê? Fortemente tipado e com tipagem estática. Ótimo! Qual foi a ideia dos caras? Temos o tipo inteiro. O que é inteiro, é inteiro. Temos o tipo string. O que é definido como string, é string. Temos o tipo double. O que é definido como double, é double. Agora nós temos o tipo T, que é o tipo genérico. Que tipo é esse? Você escolhe na hora de poder usar. Então é a possibilidade de tipar uma variável, porque o Delphi exige que você tipe ela, só que ela é de um tipo genérico, onde você define o tipo dessa variável. Muita gente confunde, era só declarar como variante, completamente diferente. O tipo variante é um tipo que aloca espaço para guardar aquele valor em tempo de execução, mas você não consegue fazer com que toda a tua infraestrutura de código, inclusive o code completion, responda ao tipo definido em tempo de execução. Você vai entender o que eu quero dizer para você. Olha só, com o generics eu não preciso disso aqui, ó. Morreu o telefone list. Vamos voltar aqui, ó. Vamos dar um Ctrl Z e vamos voltar para o T-list. Pronto. Vamos acabar com o telefone list. Mas, Mourão, se você fizer isso, a gente vai voltar para o problema do início, que é aquela questão de poder adicionar um botão, adicionar um label. Ok, nós vamos resolver isso agora com generics. Agora você vai fazer o que eu chamo de interjeição bovina. Quando você vê eu fazendo isso aqui, você vai fazer assim, ó. Ou seja, agora eu entendi generics. E esse é o objetivo desta aula, beleza? Então agora aqui a gente volta pro Edge. Compilou, normal. Volto com o problema de conseguir colocar um botão aqui dentro. Tá vendo? Compilou e é um botão, não é um telefone. Beleza, com o nascimento do generics, como é que a gente faz? Eu venho aqui, ó. Primeiro, declaro uma variável system, uma variável, uma unit,
system.generics.collections. System.generics.collection. Quando eu faço isso, uma nova opção de classe TList surge para mim. Eu continuo trabalhando aqui com a minha TList normal, só que essa TList normal aceita botão. Novamente, ó, tá compilando aqui e eu tô enfiando um botão aqui dentro. Eu quero continuar usando o mesmo método add, mas eu quero garantir que esse método add só aceite telefones. Olha que lindo, ó. Eu vou tirar essa unit daqui, só para ele não entender mais o TList normal. Ó, ele já parou, já falou, ó, não sei que TList é esse. No entanto, olha que legal, eu tenho aqui um TList, sinal de menor, T, sinal de maior. Isso significa que essa é uma lista tipada. Eu consigo dizer, eu quero que esse TList aqui, ó, menor, T telefone. Eu quero que ele seja uma lista de telefone. No momento em que eu defino o tipo como sendo telefone, tudo que referencia o tipo agora pede um telefone. O add pede um telefone, o remove pede um telefone, o index pede um telefone. E se eu colocasse string, ia pedir string. E se eu colocar inteiro, ia pedir inteiro. Dessa forma eu uso o mesmo TList tipado para criar lista de telefone, lista de endereço, lista de e-mail, lista de contatos, qualquer tipo de lista, porque agora eu consigo tipar esta lista. Olha que coisa bacana. Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar todo tipo, todos os objetos como sendo do tipo telefone. Na hora de compilar, ele dá um erro dizendo, opa, o método add agora, ele pede um telefone. E se eu vier aqui, Mourão, e trocar de telefone para string? Vamos fazer o teste. O mesmo método add, compilo, já não vai compilar. Por quê? Porque agora o método pede uma string. Olha só, ainda em design time eu consigo tipar isso daqui. Olha que coisa bacana. Eu consigo pegar ainda em tempo de compilação um erro se eu definir um objeto diferente. Eu só ia descobrir lá dentro que ia dar um access. Olha só que coisa interessante. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos voltar aqui. Olha qual o problema. Que mesmo que eu estivesse usando o TList, eu tenho um problema de tomar erro em tempo de execução. Você vai entender por quê, ó. Eu vou colocar aqui system.classes, beleza? Então, o TList volta a funcionar. O TList voltando a funcionar, eu posso colocar aqui dentro um botão. Eu vou colocar um T aqui, ó. Eu vou colocar um T de telefone. E aqui, ó, eu vou fazer assim, ó. Show message. Eu não tenho um cliente? Tenho. Esse cliente não tem uma coleção de telefones? Esse cliente tem uma coleção de telefones, que é um TList. Se ele tem uma coleção de telefone, eu posso acessar o item dele, índice 0, e esse índice 0, eu fazer o quê? Pegar, por exemplo, mandar exibir um número. Só que olha só, eu não consigo, porque eu não consigo acessar a propriedade número. Por quê? Porque o TItEMS retorna um ponteiro. Ah, Mourão, beleza, vamos fazer o tal do typecasting, ou typecasting. Então, ttelefone, abre parênteses, eu fecho o parêntese aqui, e agora eu consigo acessar um número. Lembra que eu falei? Só que isso é custoso para o compilador. Olha a trabalheira que eu tenho aqui, beleza? Mas se eu compilar e rodar a minha aplicação, quando eu apertar o botão, ele vai exibir um número. Normal. Opa, access violation. Obviamente, né? A gente tirou o ttelefone list e tiramos também a implementação do nosso construtor, né? Aí fica difícil se a gente não construir a nossa lista. Então, rapidamente aqui, constructor, create. Crianças, não façam isso em casa, ok? Não vou destruir, beleza? É apenas uma aula. Na vida real, destruam a sua lista, implementem, tá? Não, vamos fazer, né? Cara, não vou conseguir. É no mínimo o que eu posso fazer. Rápido, ó, nem dói. Então, ftelefone.free. Mourão, não tô entendendo o que você está falando. Preciso estudar orientação a objeto, hein? Precisa fazer meu curso de orientação a objeto avançado para você ficar craque. Vamos executar agora aqui. Clicar no botão. E agora sim. Beleza? Normal. Bem, agora onde é que mora o perigo? O perigo mora justamente se eu vier aqui, ó, e trocar isso aqui para tButton. tButton tem número? Não, cara, tButton não tem número, mas vai compilar? Claro que vai, ó.
O Delphi compila, isso aqui é um objeto. O método add espera receber um objeto e o debutton é um objeto. O problema é que esse objeto não tem número. Aqui muito provavelmente não vai dar erro, tá? O Delphi ele é otimizado, então assim, como isso aqui é uma propriedade string, ele vai tentar achar uma propriedade string e muito provavelmente ele vai exibir o nome do botão aqui. Mas se fosse, por exemplo, uma propriedade um pouco mais complexa, ou o Delphi não conseguisse fazer esse parse para não dar o erro, ele ia explodir um erro na tela de invalid typecasting. E era o que acontecia. Então, como garantir que eu consiga brecar isso antes da compilação? Através da tipagem. Então, é maravilhoso. O Generics é a possibilidade, deixa eu tirar isso aqui daqui, é a possibilidade de você definir os tipos e trabalhar com esses tipos dentro de uma classe previamente definida, ou seja, o TList já está implementado e tudo dentro do TList está feito para trabalhar em cima desse tipo genérico. E isso é o que é, vamos dizer assim, o grande diferencial. Tá vendo? Pronto, erro de compilação. Ele já espera receber aqui agora um telefone, ele está me exigindo um telefone. Então agora ele funciona. Agora eu posso vir aqui, ó, pura e simplesmente fazer assim, ó, c.telefones.items, olha a propriedade items, já é do tipo telefone, ó, items de 0, ponto, DDD, número, ou seja, consigo acessar a propriedade sem fazer typecasting. Pode falar, fantástico, né? A pergunta que talvez você esteja fazendo é, caramba, Mourão, mas como é que eu implemento generics nas minhas classes? Muito simples, galera. Ah, deixa eu compilar, né, e mostrar que funciona. Então vamos clicar aqui agora com generics, tipado. Ah, muito provavelmente, sabia, o meu antivírus. Então deixa eu parar aqui a proteção, senão o meu antivírus vai ficar a todo momento bloqueando a execução do meu projeto. Quando ele identifica que é um vírus, já era. Beleza? Então vamos lá. Ó, cliquei no botão, executado com sucesso, sem typecasting, sem precisar fazer typecasting, ok? Utilizando o generics. Agora vamos lá. Moral, e se eu quiser criar a minha classe tipada? Muito simples, ó. Você pode criar procedures tipadas, você pode criar classes tipadas. Eu vou criar uma classe tipada aqui para vocês verem. Vamos dar uses aqui em system. Aliás, vamos criar logo a classe, né? Type. Por exemplo, tNúmeros, tá? É uma classe. Então aqui eu vou colocar uma property número 1. E essa property é do tipo T. Que tipo T é esse? É um tipo que eu vou tipar, é um tipo que eu vou definir em tempo de execução. Então, se eu perguntar para você agora, olhando para cá, que tipo é essa propriedade? Ela é numérica? Ela é inteira? Ela é string? Ela é ponto flutuante? Você vai definir o que você quer que ela seja quando você for usar. Por exemplo, eu posso vir aqui, inclusive, e criar métodos. Ó. Procedure, add número, que vai me pedir um parâmetro, número, de que tipo? Do tipo T. Então, quando eu definir isso como sendo inteiro, tudo vai ser inteiro. Quando eu definir isso como sendo ponto flutuante, tudo vai ser flutuante. Quando eu definir isso como sendo, sei lá, um outro objeto, tudo vai ser esse outro objeto. Olha que coisa doida, tá? Eu vou vir aqui agora, o add número não vai fazer nada, tá? É só um método para... Eu vou vir agora no meu formulário, vou adicionar um segundo botão. E nesse segundo botão, eu vou fazer assim, ó. Variável n do tipo, na verdade, Alt F11 aqui primeiro, agora sim, do tipo tNúmeros. Só que agora eu quero que aqui, nesse momento, essa variável número, essa variável tNúmeros, ela seja string, sei lá. Apesar de eu ter chamado de tNúmero, tinha que ser tTipos, né, e não tNúmero. Olha que doideira. Se eu vier aqui e fizer n ponto, número 1 é do tipo string, recebe Rodrigo. Ó, vamos botar aqui, ó, n string. N string, número 1, recebe Rodrigo. Eu vou vir aqui e vou definir o n integer. Mesmo tipo tNúmeros, só que aqui agora ele é
integer. E se eu vier aqui e colocar n inteiro, opa, faltou ponto e vírgula. Se eu colocar aqui n não, botei s, né? S inteiro, ponto, número, é do tipo integer. Caramba, como é que número 1 aqui em cima pode ser string e número 1 aqui embaixo pode ser inteiro? Tipagem diferente, tipagem genérica, tipagem dinâmica, se é que eu posso dizer assim, ok? Inclusive, eu posso vir aqui e fazer n telefone do tipo t números, t telefone. Por que não? Telefone é um objeto, também é um tipo. Então eu boto n telefone, ponto, número do tipo telefone, ponto, DDD, recebe um DDD qualquer. Ou seja, eu estou definindo os meus tipos no momento da implementação. E se eu usar o método aqui, ó, nString, ponto, add número, ele pede uma string. Se for um sString ali, que é do tipo inteiro, opa, sinteger, que é do tipo inteiro, o add número vai pedir um inteiro. Se for o nTelefone, o add números pede um telefone. Então, galera, esse é o poder do Generics no Win32. Trazer o benefício da tipagem dinâmica numa linguagem fortemente tipada, numa linguagem de tipagem estática. Para isso é que serve o Generic, para poupar trabalho, para aumentar a qualidade do seu código, para poupar código, para você não ter que ficar fazendo um monte de classes de parser. E detalhe, a gente só falou do conceito de Generics. A partir dos próximos episódios, nós vamos entrar dentro dessa Unity system.generics.collection e nós vamos falar das principais classes que estão aqui dentro. T-Array, por exemplo. Sabe aquele objeto JSON que você coloca uma lista e quando você serializa aquele objeto com Object-to-JSON, fica um monte de lixo que você não consegue ler numa outra linguagem? Experimenta usar o T-Array. Enumerator a gente não vai falar que é uma classe mais baixa, tá? Mas T-Array, T-List Helper não, mas T-List, T-Stack, ok? Nós vamos falar de T-Stack, nós vamos falar de T-Dictionary, que é uma classe fantástica, muito rápida. E depois a gente também vai falar das classes para objeto. Object Dictionary, Object List, Object Array. São, enfim, eu não vou entrar nesse mérito não, senão a aula vai ficar muito grande, mas facilita muito a gestão de memória. Você vai entender qual é a diferença do T-List para Object List, T-Array para T-Object Array, T-Dictionary para T-Object Dictionary. Isso faz toda a diferença, entender como a coisa funciona nos bastidores. Bem, antes de eu terminar, deixa eu falar para vocês a surpresa que eu disse que eu faria para quem ficasse até o final. Eu espero que eu tenha esclarecido todas as suas dúvidas e se eu não pude esclarecer, que você deixe as suas dúvidas aqui no comentário. Agora deixa eu fazer uma pergunta, eu quero que você responda aqui. Você gostaria de fazer parte do Codeflix? Se você não sabe, esta é uma série que nós vamos concluir. Nós estamos falando do primeiro episódio da primeira temporada e são 10 temporadas. E o Codeflix não é apenas isso daqui, já tem mais de 170 conteúdos publicados no Codeflix. E quando você acessa, você tem centenas de conteúdos dentro desses treinamentos que já foram publicados, fora o calendário que nós temos ao longo de 2020 para publicar no Codeflix, conteúdos toda semana um conteúdo novo para você nesta comunidade, fora outros benefícios. E eu quero que você agora, neste momento, preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Presta bem atenção no que eu vou fazer, você não vai acreditar. Você vai acessar bit.ly/code R$1, bit.ly/code R$1. Esse link vai levar você para uma campanha que eu estou começando hoje e que vai durar apenas até domingo agora. Presta bem atenção no que eu vou falar para você agora. A oferta que eu tenho a te fazer neste momento é para que você possa se tornar membro do Codeflix, o maior portal de conteúdo 360 para desenvolvedores Delphi, ou seja, não é só Delphi, são várias linguagens, desenvolvimento pessoal, venda de software, estratégia, marketing, tem muita coisa ali dentro. Torne-se membro do Codeflix investindo apenas R$1 e tenha acesso à caixa preta do desenvolvimento de software e domine as 7 áreas de conhecimento para ser um programador de sucesso. Então esses são todos os conteúdos que você vai ter acesso
imediato ao se tornar membro do Codeflix. Imagine que existe uma caixa preta que você pode colocar a mão e tirar técnicas avançadas que vai levar o seu software para outro patamar e ainda aprender toda semana com especialistas de diversas áreas de um jeito novo para tornar os seus códigos ainda mais eficientes. Então aqui tem um pequeno texto onde eu explico o porquê eu criei o Codeflix, como o Codeflix surgiu. Mas eu quero chamar a sua atenção para um ponto extremamente importante, ok? Extremamente importante. O Codeflix é baseado em 7 pilares, ok? E você pode ter acesso a vários conteúdos que já estão publicados. Como eu falei, mais de 150 conteúdos já publicados e conteúdos novos todas as semanas. Mas eu tenho um alerta a te fazer. Beleza? Um alerta a te fazer. Você tem a oportunidade de entrar e experimentar o Codeflix por apenas R$1. Não tem contrato, não tem fidelidade. Entrou, não gostou, não precisa renovar, cancela e tá tudo certo. Agora, olha só. Nós estamos com uma meta de colocar 350 pessoas no Codeflix. Nós lançamos o Codeflix ano passado, dezenas de pessoas já entraram neste plano, já entraram neste clube de assinatura, mas ele tem uma meta, ele tem um limite, são 350 desenvolvedores. Nós vamos fazer o seguinte, quando nós atingirmos 100 membros, o Codeflix passará a custar R$ 97 por mês. Por enquanto, ele custa R$ 59. R$ 59 para você fazer parte do Codeflix, mas este mês você tem a oportunidade de entrar para o Codeflix por apenas R$1 e experimentar tudo o que tem lá dentro e tudo que vai ser publicado ainda durante o período da sua assinatura. E depois você decide se vale a pena ou não ficar no Codeflix. Mas atenção, quando nós atingirmos 100 membros, a mensalidade do Codeflix ela vai ser de R$ 97. Então, é limitado a 100 membros. E quando nós atingirmos 350 membros, nós vamos encerrar as inscrições para o Codeflix. O Codeflix está sendo construído pela comunidade e para a comunidade. As pessoas que são membros do Codeflix, eles podem enviar conteúdos e se tornarem autores do portal. Você pode ter o seu conteúdo publicado aqui com a gente no Codeflix. E agora, neste momento, eu estou abrindo a oportunidade para você entrar para o Codeflix pagando apenas R$1. O Codeflix é o maior portal de conteúdo 360 para desenvolvedores Delphi. Então, acesse agora este site, bit.ly/code R$1, acesse o Codeflix, acesse a página, leia todas as informações e entre para o Codeflix por apenas R$1. 30 dias para você fazer o test drive. Se você não gostar, você cancela e tá tudo certo. A gente vai ser amigos, vai continuar sendo amigos, mas eu tenho certeza que se você entrar, você não vai querer sair pela quantidade de conteúdo, pela qualidade do conteúdo, pela comunidade forte que nós estamos criando e por todos os outros benefícios do Codeflix. Então, a hora é agora, esta oferta não vai durar por muito tempo, ela só vai até domingo agora, então domingo a gente encerra essa oferta de R$1 e aí você vai ter que, para você entrar para o Codeflix, para experimentar o Codeflix, você vai ter que pagar a mensalidade que até atingir 100 membros, essa mensalidade vai ser de R$ 59, depois ela passa a ser de R$ 97 por mês. Galera, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio da série de Generics, da série Mestre Jedi, a temporada 1, que é a temporada de Generics. Quero você junto comigo para continuar nessa trilha, para se tornar um verdadeiro Mestre Jedi da programação em Delphi. Grande abraço, eu sou o Rodrigo Mourão e vamos juntos transformar vidas através do conhecimento. Grande abraço e vejo você no episódio 2 da primeira temporada da série Mestres Jedi em Delphi.